Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária. Recentemente fui convidado a coordenar um módulo de um curso para escritores na Casa das Rosas, que é o espaço de Haroldo de Campos, de poesia e literatura. E eu resolvi resgatar os estudos que eu fiz no doutorado no Instituto de Psicologia da USP. Eu concluí esse doutorado já faz alguns anos e é sempre bom resgatar, né? Porque a gente passa muitos anos estudando, lendo e desenvolvendo e produzindo aquele texto, engrossando aquele repertório e tal, e aquilo vai fazendo parte de você. É muito, muito bacana e é muito bom resgatar, porque quando você volta para aquilo, eu nunca larguei o estudo justamente do tema de hoje, que é escrita e subjetividade, escrita e processos de escrita dentro de um viés, de um recorte psicanalítico, né? Mas qualquer resgate assim que a atividade da docência convoca é muito, muito bom, é muito salutar, porque num estudo você tem vários caminhos para fazer, né? Você pode ir por aqui, você pode ler um texto ali, você vai tendo um repertório enorme que, por exemplo, transborda a tua capacidade de dar conta desse repertório. A gente não consegue dar conta, então a gente segue um caminho, né? E ótimo, legal, é bom que seja assim, né? Porque senão esse estudo não acaba nunca. E de fato, a verdade é que não acaba muito nunca, né? Bom, tudo isso, todo esse prolegômeno para dizer que... E para recomendar a leitura de um livro, para aquelas pessoas que têm interesse em entender um pouco, vamos dizer, as origens do processo da escrita, né? Como que dentro do aparato subjetivo a gente vai construindo a pulsão de escrever, e de modo geral a pulsão da cultura, a pulsão das realizações culturais, dos processos sociais dentro do campo das artes e tal. Recomendo a leitura de um psicanalista inglês, médico psicanalista, chamado Donald Winnicott. Para os psicólogos que me escutam, vocês estão muito familiarizados, ele é bastante conhecido. Eu não sei que tipo de aula que vocês tiveram com ele na academia, né, para quem já estudou, mas a graduação muitas vezes é assim, né? Algumas coisas passam voando. Hoje a gente vê que certas coisas passam muito rápido, que a gente podia até desenvolver, ter mais tempo, conviver mais com certas áreas, né? Com certas leituras. E por um lado é bom que a gente tenha o depois para fazer isso, né? Esse tempo que é o tempo da maturidade. Winnicott tem esse livro chamado Brincar e a Realidade. O que ele vai falar? Bom, a criança, ela tem um primeiro estágio no desenvolvimento dela, onde ela está particularmente fusionada, né, com a mãe ou com aquela pessoa que cumpre uma função de cuidado. E aquele estado, ele precisa ser de alguma forma realizado, né? Realizado no sentido de que aquilo que o bebê delira, né? Ou seja, o bebê sente falta, ele sente fome, ele sente algum desejo. Esse desejo é extremamente desagregador para ele, é extremamente desestruturante, né? Porque não sabe o que é aquilo, não tem noção de espaço-tempo, eu, outro. Um bebê que tem fome é um mundo que tem fome, né? Então o choro do bebê é angustiante para nós e muito mais angustiante para ele, né? E aos poucos não, né? Você tem que ter algum cuidado, né, que realize, vamos dizer, essa aspiração, né? Ou seja, o bebê sente fome, ele alucina a realização do seu desejo, e você tem que ter uma superposição dessa alucinação do seio com a aparição do seio, ou seja, aquilo que ele cria surge. Isso a gente chama de onipotência infantil, né? Grande parte, a maioria de nós passa assim o resto da vida com bastante saudade dessa fase. Bastante nostálgicos de um tempo em que a gente desejava, tava lá, putz, quero
um onion rings do Outback. Aí tá lá, vem aquele monte de cebola empanada com molho picante. Aparece, quero viajar para o México. México, sabe? Não, tá. Pois é, não acontece mais. Isso não para de acontecer. Aí depois vai para uma outra fase. A criança ela começa a exercitar a primeira posse dela. A primeira posse costuma ser um paninho, né? Um paninho. Muitas vezes esse pano ele é batizado, ele tem um nome para ele, né? E justamente o nomear o pano, o fato do próprio nome funcionar como substituto do pano, né? Então o pano ele funciona como um objeto transicional, né? Um objeto transicional no momento em que essa mãe ou o cuidador dessa criança, né? Que cumpre essa atividade parental, o pai, a mãe, começam a frustrar essa ilusão de onipotência. Essa ilusão de onipotência ela começa a se desmontar, né? Isso é bom, na verdade, é importante que isso seja assim, porque senão a criança muitas vezes vai sofrer para se separar, ela não vai desgrudar, às vezes isso é uma necessidade mais da mãe do que dela, ou do pai do que dela. Esse pano ele tem ele cumpre essa função de afago, né? De afago, de substituto, né? A gente vai criando substitutos, né? A gente vai criando substitutos e formações substitutivas, né? Esse paninho é a primeira posse, é o representante do não eu, né? E essa zona de fenômenos transicionais é a zona onde vai ser ocupada pelas artes de modo geral. O que é a arte? É algo que não está nem dentro e nem fora, né? Ou seja, ele não é uma alucinação minha, não é um produto de um narcisismo masturbatório, né? E também não é alguma coisa que está totalmente fora do meu controle, dos objetos do mundo distantes, né? Que a gente não tem muito controle sobre isso. Que controle a gente tem sobre o mercado de ações? Que controle que a gente tem sobre os desvarios do Palácio do Planalto? Que controle que a gente tem sobre as pessoas próximas da gente? Só que, o que acontece? Existe um campo de possibilidades, que é um campo de jogo, que é um campo do brincar, né? Extremamente salutar, né? A arte para o Winnicott, para a psicanálise de modo geral, uma formação substitutiva do brincar, que foi uma formação substitutiva desse objeto transicional mais primordial que a gente abraçou, dormiu com quando éramos bebês, né? E o brincar, ele vamos dizer, importante de muitas formas. Ele é uma forma de descobrir o mundo, né? O brincar, ele é uma forma de conhecer o corpo, porque é por meio do corpo que você pega as coisas, que você entende as texturas, que dói, que alguma coisa te machuca, né? E aí você sente essa dor e, sabe? Eu lembro que quando eu tinha 3, 4 anos, eu brinquei de fósforo e eu aspirei aquela fumaça do fósforo e foi um negócio que eu falei, fez toim na minha cabeça. Imagina uma criança pequena fazendo isso. Pois é, então é o corpo experimentando, é o corpo. Você cai, você sente a gravidade, a altura, o tamanho do seu corpo, quanto que você tem de força. E nisso você vai conhecendo o mundo, vai conhecendo o próprio corpo. É uma forma de sociabilidade, né? Com ele você consegue se comunicar, né? Por meio da brincadeira você se comunica, né? Por mais que, ainda que você não saiba que você está comunicando alguma coisa, você está conversando por expressões não verbais, né? E a brincadeira é uma forma de autocura, porque você elabora questões que você está vivendo. Então a criança está vivendo uma separação dos pais, então ela começa a brincar com barbantes e gruda uma corda aqui, uma corda ali, e se amarra do barbante, e aquilo vira um símbolo de união e desunião, né? Que é necessário muitas vezes, né? E esse campo transicional, de experiências transicionais, do brincar, da arte e tal, ele vai continuar muito importante. Então, para muitos de nós, é um problema você ter alguma perturbação na formação desse campo, né? Quando alguém
vamos dizer, interditou isso, quando alguém te impediu de brincar, quando alguém falou, olha, que bobagem isso, cresce, moleque, né? E você, de alguma maneira, começou a se censurar de explorar o campo das possibilidades das zonas transicionais. É importante que a gente resgate isso e que não se esqueça que a escrita deriva dessas outras atividades, deriva desse espaço de prazer, né? Aquilo que a gente muitas vezes vivencia como desprazer, como traumático, a gente depois reelabora prazerosamente. Vide os tantos filmes onde a gente morre de rir numa comédia do Woody Allen, onde o sujeito é rejeitado pela moça, bem feito, mas que você olha e revive as tuas perdas, as tuas separações, os teus erros e os equívocos que você cometeu por ali. É esse processo elaborativo que nós, como escritores, também podemos propiciar para os nossos leitores. Pessoal, é isso. Um grande abraço e até mais. Tchau!